Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilos? Espero que sim. E aí, prontos para a nossa segunda aula aí de sociologia, né? E nessa segunda aula nós falaremos sobre a tríade sociológica, né? Os três grandes nomes aí que norteiam o pensamento clássico da sociologia. E antes de mais nada, eu gostaria apenas de me apresentar, né? Que na primeira aula eu não me apresentei. Eu apenas dei o conteúdo e esqueci de falar quem eu era. Prazer, meu nome é Felipe Taborda e eu sou professor de sociologia de vocês, certo? Então vamos lá, vamos compartilhar aí o nosso o nosso PowerPoint, né? Que é de lei aí, para a gente poder acompanhar e ter um raciocínio do nosso pensamento, certo? Então vamos lá. Acho que vocês estão vendo o nosso PowerPoint aqui, né? Como eu disse para você, nossa aula 2, a tríade clássica, e eu sou o professor Felipe Taborda, né? Ou só Taborda, porque ninguém me conhece como Felipe aí da minha mãe. Então vamos lá, né? Quem que faz parte da tríade clássica aí? Nosso querido Karl Marx, né? Nosso querido Max Weber e nosso querido Durkheim, né? Esses três caras aí, eles são os norteadores do pensamento clássico da sociologia, certo? Cada um vê, interpreta e vê o mundo de uma forma científica. Cada um deles traz um método para compreender a sociedade, né? E é aqui que nos limitaremos a essa aula. Mas, professor, existem vários conceitos que o Marx, por exemplo, trabalha. A gente vai observar esses conceitos no decorrer das outras aulas. Por exemplo, entra a questão, a gente vai comentar aqui a questão de ideologia, no entanto, será aí mais para compreender a questão da influência da classe burguesa sobre a classe proletária e tal. E futuramente, quando falarmos de cultura, ideologia, nós voltaremos para compreender qual é o pensamento desses três caras diante do que é ideologia, por exemplo. E quando falarmos sobre trabalho na sociedade capitalista, por exemplo, nós vamos voltar nesses três caras para tentar compreender o pensamento deles, o olhar dos clássicos diante desses conceitos. Tranquilo? Então aqui é mais para ter uma noção da concepção deles, certo? Dos seus métodos de análise da sociedade. Então vamos lá, né? Pikachu! Né? Nós vamos para o nosso querido Karl Marx, né? Esse velhinho barbudo que curte vermelho. Ele trazia aí que a sociedade capitalista, né, essa sociedade que era advento da modernidade em que ele viveu, era antagônica, né? Por que antagônica? Porque ela vivia aí nessa relação entre a classe burguesa, né, e a classe o quê? Proletária, certo? E como assim, Taborda? Basicamente assim, ó, a classe burguesa, ela é que detém os meios de produção, ela que detém os meios, as matérias-primas, né, para se construir algo. No entanto, é ela também que fica com todo o lucro do trabalho da prole. Porque lembrem, no sistema capitalista, a relação da força, da venda da força física, né, que é o trabalho. Logo, a classe burguesa, só porque ela detém os meios de produção, né? Lá tem um empresário que é dono da empresa, ele ele não chega a trabalhar. E quem trabalha para ele é a classe proletária, é o operário. E esse operário trabalha horas e horas e horas a finco, porém não tem o retorno financeiro que tem o burguês, né? Ou seja, há um processo aí de exploração, né? Que ele vai relacionar aí com posterior com a mais-valia, né? E com o lucro. Ou seja, o lucro da classe burguesa se dá principalmente sobre a exploração da classe proletária, né? E é válido lembrar o que é burguesia, né? O que é burguesia? Não necessariamente uma pessoa que tem um alto salário burguês, tá? Como eu falei para vocês, o burguês é aquele que detém os meios de produção, são os donos das empresas, são os grandes empresários. E nós temos uma grande diferença entre o grande burguês e o pequeno burguês, né? Que muitas vezes o pequeno burguês também é explorado por essas grandes instituições, certo? E por que nós temos aqui essa divisão? Para evidenciar que a classe burguesa é que determina os conceitos ideológicos, né? É a classe burguesa que define como a sociedade deve nortear. O que nós chamamos de superestrutura, né? Ou seja, elas estão em cima.
né? As questões ideológicas, as questões jurídicas, as regras, digamos assim, do jogo são determinadas pela classe burguesa. E muitas vezes sobre o discurso de que eles têm o mérito, digamos, de estar ali, e isso influencia muito a classe proletária e a posição que essas pessoas estão lotadas, certo? E quando nós olhamos ali para a classe proletária, nós temos o quê? A estrutura, né? Esse sistema capitalista, ele só existe porque a classe proletária fornece, né, a força de trabalho, certo? E a classe burguesa ela só tem lucro, como eu falei, porque a classe proletária está ali afinco, né, trabalhando e sendo explorada. Tranquilo? E nós entramos na relação aí, quando ele traz, né, da luta de classes, da eterna luta de classes. E isso é bem interessante, porque ele fala que a partir do momento que a classe proletária tomar consciência, né, e se unir, ele tende a derrubar a burguesia. E aí nós entramos no conceito aqui do quê? Materialismo histórico dialético, que é um método científico que o Marx traz para explicar, né, esse antagonismo na sociedade. O que determina, segundo ele, esse antagonismo são as condições materiais, né? Uma pessoa que nasce, por exemplo, vamos analisar hoje, uma pessoa que nasce num ambiente nobre, digamos assim, né? Num bairro de um ambiente mais abastado financeiramente, tem condições materiais, né? Muito mais fáceis, digamos assim, para se desenvolver do que uma pessoa que nasce num ambiente periférico, né? E o que determina o quê? As questões materiais, certo? Essa questão palpável, porque o Marx, ele faz a crítica também à questão filosófica, de que a filosofia falava em liberdade, no entanto, essa liberdade não saía do campo das ideias, digamos assim. Onde nós temos onde para ele é a praxis, é o que é palpável, né? É realmente a prática que evidencia todas essas questões, como a própria liberdade ou como as questões da desigualdade, certo? Ou seja, é esse processo que se relaciona basicamente como o processo do trabalho, né? Ou como nós transformamos a sociedade e os valores que damos às questões materiais, certo? E essa relação que nós temos com a natureza, que nós, desde lá da pré-história, temos uma relação direta com a natureza, né? Que se dá também por uma questão material. Nós transformamos a natureza e damos valor a tudo aquilo que é transformado na natureza. E nesse processo da modernidade, nós também damos valores, né? Nós transformamos até as pessoas nessa relação de consumo, né? Onde agora eu vendo minha força de trabalho, né? Até a minha força física é considerado aí algo como consumo, né? E, no entanto, né, ele traz aí o processo de mudança constante da história, né? Por isso que ele fala do processo histórico, onde todos os momentos da história humana existiu esse processo de antagonismo, né? Nós temos o modelo capitalista, que se evidencia a ascensão da classe burguesa após ali as revoluções burguesas, né? Nós temos a Revolução Francesa como exemplo, que é próximo dele ali, né? Historicamente, nós temos a Revolução Inglesa, né? Com a ascensão da burguesia, principalmente lá a partir da dinastia Tudor, e nós temos também outros momentos que evidenciam esse processo constante de mudança da história, né? De ascensão de outras concepções sociais. Um exemplo, a gente pode ir lá para o Egito Antigo, né? Quem que era detentor de toda a matéria-prima? O faraó, né? E a gente for ver, tem uma pirâmide também social que é subdividida ali entre faraó, a questão da nobreza, a família, as pessoas que são próximas dele, os escribas, né? Nananana, e chega lá embaixo, são quem? Os escravos, né? Nós temos os trabalhadores livres, né? Que tem que pagar aí um montante também, né? O excedente que eles produzem para o faraó, porque é aquele território de quem? Do faraó. Veja, nós temos um processo antagônico de quem domina e quem é dominado, certo? Ou seja, também é um processo histórico que ele vai falando dessa questão de exploração, né? E ele vê, sim, no processo revolucionário, né, como marcas específicas dessas mudanças, né, desse ambiente histórico. A vida humana é pautada nessa questão histórica, segundo ele.
Por isso que ele também tem como exemplo a ascensão da classe burguesa, né? Onde podemos usar o exemplo da Revolução Francesa, onde a classe burguesa ascende ao poder, né? E ela passa a ser a ter a ideologia dominante, né? Que dá norte para a prole. E, novamente, voltamos à questão do antagonismo, né? Da burguesia e do proletariado, daquele que explora e daquele que é explorado. Certo? Tranquilo? Vamos seguir adiante, então. E a partir dessa relação, né, que surge a concepção de alienação, né, que é a partir da divisão social do trabalho e da propriedade privada, né, que a partir desse momento, quando tudo vira mercadoria, né, as pessoas não se veem, né, não veem que elas são mercadoria, elas não veem o seu trabalho também como produto, porque elas passam lá, digamos, 12, 13, 14 horas dentro de uma fábrica e elas não percebem que elas também são mercadoria, né? Assim, o que é produzido torna-se propriedade do outro, ou seja, tudo aquilo que eu produzo como um operário, eu nunca vou ter acesso também, né? Até porque o meu salário não me dá a possibilidade de consumir aquilo que eu estou produzindo. Muitas vezes eu nem sei o que eu estou produzindo, certo? Ou seja, essa relação do trabalho, da exploração do trabalho, né, de quem tem mais propriedade privada com aqueles que têm menos, ou aqueles que não têm propriedade privada, dá esse processo de alienação, né, claro, causado pelo processo também do que? De ideologia, e essas pessoas acabam entrando nesse looping, né, social, digamos assim, de acordar todos os dias e irem trabalhar com a ideia do que de apenas sobreviver, né? E aí, claro, nós vamos relacionar futuramente com a questão do trabalho essa ideia do Marx, certo? Pessoal, nós vamos para o nosso segundo pensador aqui na sociologia, o querido Emile Durkheim, né? Onde ele traz a ideia dos fatos sociais. Basicamente, os fatos sociais consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduo, dotadas de um poder de coerção em virtude do qual se lhe impõe. O fato social é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria, independente das manifestações que se possa ter. Como assim? Não entendi nada. Vamos aqui ser mais específicos. As características de um fato social. Lembrem que, para ele, o fato social é o objeto de análise. Ele trata os fenômenos da sociedade como um objeto, como uma coisa. E para ser caracterizado um fato social, ele tem três questões. A generalidade, ou ele é geral. A exterioridade, ele é exterior às pessoas, né? E ele é coercitivo, certo? Explicando basicamente, assim, a coerção é que nós somos obrigados, né, a seguir muitas coisas que nem percebemos, né? A educação, por exemplo, é um fato social, porque ele nos obriga, né, nós somos obrigados a sermos educados na instituição primária, na instituição secundária, né? Até questões morais fazem parte do processo de educação. O que é certo, o que é errado, eu sei que atravessar a rua quando o sinal está verde para os carros, eu posso ser atropelado, isso é um processo de educação, né? Ou seja, muitas vezes eu nem percebo que estou sendo coagido a compreender algo, digamos assim. Ele é geral porque ele impacta todos os fenômenos, todas as pessoas daquela sociedade que se está estudando, né? E ele é exterior porque ele é uma questão coletiva, não parte de um único indivíduo, né? Como nós falamos, ele é social, ele é, digamos, de fora para dentro, né? Ele influencia o indivíduo de fora para dentro dele, certo? Pausa aqui, né? Pausa aqui para contar uma história para você sobre a coerção social. Vou até mostrar a minha cara aqui novamente. Vamos aqui. Vamos aqui. Né? E sobre coerção social, né? Sobre coerção social. Certa vez, meus pais explicaram o processo de como a educação pode ser coercitiva, né? Minhas irmãs ainda nem tinham nascido, né? Eu era novinho, deveria ter o quê? Uns 5 anos, né? E eu estava eu tinha recém feito uma cirurgia, né, da hérnia, nós estávamos saindo lá do hospital evangélico e nós pegaríamos o ônibus para nossa casa algumas quadras dali, né, do hospital. E eu, né, queria ir de táxi. E o táxi nos anos 90 era
Hoje é caro, imagina naquela época, né? Meu pai é taxista, por sinal. E ele não é burguês, né? Ou seja, ele é dono do meio de produção dele, mas ele não é um grande burguês, ele é burguês. E aí, eu queria porque queria ir de táxi embora. Quero de táxi, quero de táxi, quero de táxi. Meu pai e a mãe, óbvio, falaram que não, né? E aí, a gente foi, né? Eu empurrado, né? Bicudo, pá. E aí, para entrar no ônibus, né? O que que eu fiz? Primeiro, eu travei na porta, né? A mãe me colocou ali, daquela travada na porta. E aí, daí minha mãe já ficou full pistola. Meu pai, meio poker face, assim, meio. Não demonstrou sentimento naquele momento, né? E aí, a gente entrou. Entramos no ônibus. Ainda não é. Veja, não existia nem os micro-ônibus que passaram por Curitiba ainda. E nesse processo, minha mãe pagou com a fichinha, né? A passagem na catraca. E eu entrei, né? Passei ali, eu passei por baixo da catraca, né? Ela pagou dela com a fichinha, eu passei por baixo. E o que que eu fiz? Eu deitei em frente à catraca, né? Parecia o Patrick do Bob Esponja na areia, assim, né? E fiquei. E minha mãe, e eu ali, né? E ela pedia para eu sair, eu não saía. Todo mundo que entrava no ônibus passava a catraca, pulava por cima de mim. Passava a catraca, pulava por cima de mim. Até que, em um dado momento, minha mãe foi lá me pegar de novo. E o que que eu fiz? Não me belisca! Ela nem tinha me encostado, né? E ela novamente ficou full pistola. Só que ela falou: em casa você vai ver. E eu tinha certeza que nada ia acontecer porque eu tinha feito, recém feita a cirurgia. Logo, eu não poderia, né, tomar umas palmadas ou apanhar, sei lá. E nesse processo, né, daí, e meu pai? Meu pai deveria estar perguntando pra galera, quem que é o pai daquela criança ali, né, que não toma uma atitude, né? Ahn, Chegamos em casa, eu faceiro, né, que nada ia acontecer, e nós entramos em casa, né, meu pai de boa, minha mãe de cara, e eu de boa. Nós entramos em casa. E meu pai me chamou para conversar. Talvez tenha sido a única vez que eu tomei uma chinelada, né? E meu pai, vem aqui, vamos conversar. E aí eu tinha certeza que ele não ia me bater, né? Claro. E aí ele me pegou, me jogou assim no joelho dele e me colocou, e eu pensei, ué, vou apanhar na bunda, né? Anos 90 e tal. Mas eu não posso, senão vai abrir os pontos. Ele me jogou mais para baixo, dei com a cara no chão, assim, né? Fiquei de lado. E nesse, ele foi tirando meu tênis e a minha meia. E ele falou: Isso aqui, por você não ter sido respeitoso, né? Não ter sido mal educado com sua mãe, não ter seguido as orientações minhas e da sua mãe. E o que ele fez? Ai, se eu gritar, vai doer mais. E assim, né? Essa história, ela me remete muito ao processo de coerção social, certo? De que o processo de educação também é um processo de coerção. Veja, eu uso essa história, que é verídica, eles dizem não lembrar, mas eu lembro, é, como processo de coerção, como processo de educação familiar sendo coercitivo. No entanto, nós podemos ver outras situações sendo coercitivas, como, por exemplo, o processo de segurança. Qual que é a única instituição que pode agir de forma coercitiva? O Estado, né? E por meio da segurança, né, a polícia, digamos assim, toma ações coercitivas, certo? Tranquilo essa questão dos fatos sociais? Espero que sim. Qualquer coisa, vocês também me perguntem. Vamos lá. Quero. Vamos seguir aqui com o nosso PowerPoint. Então, os fatos sociais aí, né, são gerais, são exteriores a nós, são coercitivos.
O Durkheim, ele traz aí o conceito da anomia, né? E aí que entra também a necessidade da sociologia. Lembre que a palavra sociologia é ele que traz e tal. Ele segue a linha de pensamento do positivista, né, do Comte. Ele meio que o Comte sentiria orgulho dele se visse sua teoria, né, sendo aí de exemplo, né, para um grande pensador como Durkheim. E ele evidencia os diversos problemas, né? Essa ideia quase patológica que vive a sociedade na modernidade. As constantes transformações sociais não deixam a sociedade, como posso dizer, desorganizada, não coesa, certo? Ou seja, isso atrapalha a compreensão da moralidade, né? Essas constantes transformações causadas pelo desenvolvimento tecnológico e pelos processos de mudança constante nessa sociedade moderna faz as pessoas não compreenderem e ficarem confusas sobre o que seguir, né? E isso gera vários problemas. E claro, esses problemas para o Durkheim são necessários para que se busquem soluções, né? Para que a sociologia observe esses problemas e busque soluções diante disso. Ele não fala que é bom ele ficar feliz com os problemas, mas os problemas se evidenciando é, se, é, abre a possibilidade do quê? De compreendê-lo e buscar uma solução. Quase uma relação realmente patológica, né? Do que o médico observa lá a doença, é bacana que a doença se manifeste, porque o médico pode curar a pessoa, certo? Por isso muitas doenças não se manifestam e acabam aí dando grandes problemas para as pessoas, certo? E levando as pessoas aí ao óbito. No caso, ele faz essa relação com o corpo humano, também dá para fazer, porque a sociedade, muitas vezes, problemas não são evidenciados e isso leva aí à fragmentação da sociedade. Logo, quando esses problemas se evidenciam, pode-se analisá-los e buscar soluções para eles, certo? E isso ele chama de anomia, né? Ele trata que a sociedade estaria enferma, né? No entanto, ele faz uma análise da sociedade capitalista, que ele chama de sociedade orgânica, ou melhor, que é o processo que existe o processo de solidariedade orgânica, certo? Que é a sociedade capitalista. No entanto, para se chegar na sociedade capitalista, existem as sociedades pré-capitalistas, ou sociedades mecânicas. Mas espera aí, mecânica não lembra indústria, né? Não, é aí que gera uma confusão, né, nesse processo. Quando ele fala em mecânica, ele fala numa sociedade engessada, né, numa sociedade que pouco muda, digamos assim, uma sociedade quase estática, certo? Onde nós podemos trazer aqui alguns exemplos de diferenças, ou seja, a cidade mecânica é uma cidade não capitalista, ela está nesse processo de se tornar capitalista, né? E uma cidade orgânica, uma cidade viva, lembre, relaciona com o corpo humano, uma cidade viva, que é o processo de relação, essa solidariedade, são as sociedades capitalistas, certo? O que nós temos de características? Numa sociedade mecânica, o processo de organização, né, essa ideia de coesão social, ela é mais elevada, né? É visível que ela tem poucos problemas, digamos assim. Logo, numa sociedade capitalista, né, graças a essas mudanças constantes, há uma dificuldade aí de coesão, né, de organizar a sociedade. E nessa sociedade mecânica, o individualismo é menor, né? Se pensa de forma coletiva, certo? Numa sociedade capitalista orgânica, o individualismo é maior, certo? E não no sentido, eu sou melhor que os outros, não nesse sentido de individualismo, mas sim nas funções das pessoas. Uma profissão é muito importante para que a sociedade inteira, né, se continue o seu processo de progresso, certo? Por exemplo, quando os motoristas de ônibus param, a cidade inteira para. Veja a importância de um único indivíduo, né? Ou de uma única profissão, digamos assim, certo? Há uma maior força de consciência coletiva nas sociedades pré-capitalistas, certo? Essa ideia de grupo, ela é reforçada, ela é evidente. Logo, nas sociedades orgânicas, essa consciência coletiva ela começa a se perder, até porque esses ambientes são muito grandes, né? Ele gera até esse afastamento das pessoas, dessa compreensão de grupo, certo? A
diferenciação de tarefas é menor nas sociedades pré-capitalistas, onde todos fazem quase tudo. Lembrem, normalmente são grupos pequenos, são sociedades menores. Logo, a diferenciação de tarefas e interdependência é maior nas sociedades capitalistas, como eu falei agora há pouco. Existem várias profissões. Hoje eu dou aula, minha função é dar aula para que vocês cheguem na universidade. Partindo disso, eu tenho minha profissão, e minha profissão está influenciando na vida de vocês para que vocês escolham a profissão de vocês. Vejam, nós já evidenciamos uma tarefa específica, né? E uma interdependência dessas tarefas, certo? Onde, para que vocês cheguem na universidade, a dependência de vocês estudarem, o qual os professores vão educar-lhes, que é a profissão dos professores, para que vocês possam alcançar a profissão de vocês, certo? Ou como eu falei para vocês também, nessa sociedade capitalista, se o motorista de ônibus parar, toda a cidade para, né? Ou melhor, a gente vê agora essa relação de várias profissões paradas com esse processo da pandemia, e a gente vê aí algumas situações de dependência de algumas profissões, né? Muita gente agora valorizando várias profissões que antes não eram valorizadas. E é bem interessante relacionar essas questões também com a nossa sociedade, certo? E nós temos aqui, que ele traz, né, que é a questão do suicídio, e vale lembrar que o Marx também fala do suicídio, né? No entanto, o Durkheim, ele faz uma obra grandiosa, né, também o Marx faz, né, sobre o suicídio. Ele traz 3 conceitos de suicídio, né? O suicídio egoísta, que é basicamente quando a pessoa não se vê mais naquela sociedade, no sentido de que, mano, eu sou muito bom pra essa galera, eu sou muito foda. Então eles não merecem me ter aqui, né? Então eu vou cometer o suicídio, certo? Né? Veja, de uma forma egoísta. Ele traz também a ideia do suicídio altruísta, né? A gente pode dar alguns exemplos, como seria basicamente o inverso do egoísta, quando as pessoas veem a sociedade, ou as pessoas, o grupo que eles vivem, além deles, onde eles não se veem importantes para aquelas sociedades, então não faz diferença se eles estiverem ali ou não. Ou a gente pode dar o exemplo dos kamikazes, né? Na Segunda Guerra Mundial, onde, pensando no outro, eles cometiam o suicídio. Pensando assim, eu jogando meu avião sobre 5 soldados estadunidenses, posso evitar que 5 soldados invadam a minha terra e posso evitar que haja violência contra a minha família e haja violência contra as pessoas que eu amo. Vejam, isso é um suicídio de forma altruísta. Você comete suicídio pensando no outro, certo? E também que ele traz aí o suicídio anômico, que é causado pelo capitalismo, certo? Como assim, professor? É causado por um fato social, por exemplo, como o desemprego. Como assim? Nós evidenciamos, principalmente nesse processo da modernidade, uma mudança brusca na sociedade, né? E se você não trabalha, você não tem dinheiro. Logo, o desemprego era evidente naquele período. E o desemprego, que é causado por essa sociedade capitalista, quando a gente fala em emprego, né? Capitalismo, emprego e tal, trabalho, venda da força física e tal, em troca de um salário, isso é causado, então, pela falta de emprego, certo? Estou dando um exemplo. Vários fatores poderiam impactar nessa questão aí do suicídio anômico. No entanto, esse é um exemplo, né? O desemprego poderia causar o suicídio de alguém, certo? Alguém que não conseguisse sustentar a sua família, e seria causado, ou seja, por um problema da sociedade capitalista, certo? Tranquilo? Então vamos lá, continuar aí. Até aqui, espero que vocês estejam tranquilos, espero que vocês estejam compreendendo. Essa aula é um pouco mais maçante mesmo. E agora eu vou ir para o nosso querido Max Weber, que traz a ideia principalmente aí da ação social, né? Espero que vocês tenham entendido a piada. Tomara que sim. Ação, tal, filme de ação, Rambo. Droga, né? Ok. E ele traz aí 4 tipos de ações sociais, né? E basicamente a ação social é a ideia de compreender os sentidos, né?
o porquê que certas pessoas tomam certas atitudes, ou compreender as atitudes do outro, né, diante desse processo de relação interpessoal. Que o Max Weber, ele fala que para compreender a sociedade, você tem que compreender as relações humanas, né, a relação das pessoas. Porque só há sociedade porque as pessoas se relacionam. Então, ele traz 4 tipos de ações sociais, né? Ação social racional com relação a fins e objetivo, que é basicamente que concebe, né, os meios, a pessoa compreender os meios que a pessoa tomou para chegar a um objetivo que ele se propôs a fazer, certo? Que ele se propôs a alcançar, de forma racional, de forma crítica, né? A ação racional com relação a valores seria basicamente tomar atitudes com base em questões éticas, morais, certo? Onde você pensa, né, se a tua ação vai causar prejuízo para alguém ou não, em diversos sentidos. Se aquilo vai ferir as suas crenças, digamos assim. Veja, também é um processo racional de tomar as ações, certo? De tomar aí as suas iniciativas. E nós temos ali a ação social afetiva, né? E essa social tradicional. A afetiva é ligada principalmente às questões de sentimentos, né? Como vingança, quando eu tomo uma atitude no impulso, né? Quando eu tô jogando futebol e tal, e o cara acaba me dando um chute na canela e eu fico full pistola e não penso 2 vezes e vou lá e dou um carrinho nele, certo? Deixa eu levar pelo impulso, pelo ódio daquele momento, pela raiva, ou muitas vezes eu tomo ações pelo amor também, né? Por outra pessoa. E nós temos a ação social tradicional, que são atitudes tomadas basicamente por questões aí tradicionais, como, por exemplo, uma confraternização de Natal. A gente não para pensar, a gente simplesmente vai lá e janta com a família e tem esse processo de relação aí tradicional que nas famílias ocidentais acontecem, né? Todo dia 24 de dezembro, para as famílias que têm condições, né, claro, elas se reúnem para poder jantar juntas, né? Veja, ninguém para pensar do porquê fazem aquilo, elas simplesmente vão lá e fazem. Vejam, ela é não racional, ninguém para criticar esse modelo, né? E, claro, causado aí por sentimentos. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. E nós temos aí, né, não diferente dos outros pensadores, nós vamos trabalhar todos esses conceitos em outros momentos das nossas aulas. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é uma das grandes obras do Max Weber, onde ele evidencia o nascimento do sistema capitalista, pautado principalmente como influência do cristianismo, claro, no nascimento das religiões protestantes, certo? Do calvinismo, né, com a ideia da predestinação, ou do luteranismo, né, que essas religiões levam ao desenvolvimento de uma nova parcela da sociedade, porque a burguesia é influenciada por essas religiões, né, que lembrem lá, a burguesia não curtia o antigo Estado, né, o antigo regime, desculpa, porque eles tinham que pagar impostos, né, por isso que eles fazem lá o processo da Revolução Inglesa, né, por isso que eles fazem o processo da Revolução Francesa. E logo, eles vêm nessas religiões, e o antigo regime era pautado principalmente no quê? Na questão católica, né? Logo, eles tinham que pagar tributos para a igreja e para a nobreza, né? Pagar impostos e tal. E quando nascem essas religiões capitalistas, elas nascem focadas para uma questão técnica e, claro, para o desenvolvimento individual das pessoas. Você trabalhou, você se esforçou, então é mérito seu, então você não precisa ficar pagando tributos para a igreja, certo? Veja, muitos burgueses acabam indo em direção a essas religiões protestantes, né? E porque elas também trazem aí no seu norte um discurso técnico, né, que é relacionado ao trabalho, enquanto o catolicismo ele era muito pautado nas questões teológicas e filosóficas, mas questões de espírito mesmo, certo? E claro, nós vamos trabalhar, quando nós formos falar de trabalho e religião, nós iremos trazer a ideia da ética protestante e o espírito do capitalismo. E, não menos importante, nós trazemos a ideia do tipo ideal do Max Weber, né? Que é o quê? Que é uma forma também de analisar a sociedade, onde, basicamente,
para compreender um fenômeno ou algo que está acontecendo na sociedade, algum problema social, você pega um modelo perfeito, você idealiza algo perfeito e faz uma comparação com os problemas que vêm ocorrendo naquilo que você está analisando. Vamos dar um exemplo. O Marx propõe lá vários critérios sobre o que é socialismo, o que é o comunismo. E quando a gente vê os sistemas que se propuseram a fazer isso, a gente pode fazer uma análise pelo tipo ideal, onde a gente pode pegar as ideias do Marx como o tipo ideal e pegar o que ocorreu e colocar nessa comparação, né? Ou seja, a gente consegue fazer um comparativo, né, pelo tipo ideal. A gente compara o que é teoricamente perfeito, né, com aquele modelo que se diz ser socialista, digamos assim, e a gente evidencia os problemas, né, ou o que não acontece aqui, que aconteceria no tipo ideal. Certo? Tranquilo? E claro, nós vamos ver isso ainda para frente. Pessoal, por último aqui, então, vamos ver uma questãozinha, né, que traz aí, desde a nossa primeira aula, as questões aí da origem da sociologia e dos pensadores clássicos da sociologia. Então, vamos lá. É da UFRGS, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2012. Tanto Augusto Comte como Karl Marx identificam imperfeições na sociedade industrial capitalista, embora cheguem a conclusões bem diferentes para o positivismo de Comte. Os conflitos entre trabalhadores e empresários são fenômenos secundários, deficientes, cuja correção é relativamente fácil, enquanto, para Marx, os conflitos entre proletários burgueses e burgueses são o fato mais importante das sociedades modernas. A respeito das concepções teóricas desses autores, é correto afirmar. Vejam, é sempre importante observar essa questão do se é correto ou não, né, que muitas vezes colocam é incorreto, mas aqui ele quer a questão do que é correto. Alternativa A. Comte pensava que a organização científica da sociedade industrial levaria a atribuir a cada indivíduo um lugar proporcional à sua capacidade, realizando-se assim a justiça social. Vejam, pode ser essa, como pode não ser, né? Vamos seguir aí. Comte considera que a partir do momento que os homens pensam cientificamente, a atividade principal das coletividades passa a ser a luta de classes que leva necessariamente à resolução de todos os conflitos. Galera, a gente vê aqui que o pensamento do Marx se mistura com o pensamento do Comte, né? Ou seja, não é a B, né? Aqui eles meio que juntaram os dois pensamentos e colocaram isso como referência ao Comte, certo? O Marx acredita que a história humana é feita de consensos e implica, por um lado, o antagonismo entre opressores e oprimidos. Por outro lado, tende a uma polarização em dois blocos, né, burgueses e proletários. Vejam, a sociedade, né, no seu decorrer histórico, é feita de consenso? Não, nós conversamos lá que ela é feita de antagonismos, né, que é a ideia da dialética, que existe sempre uma tese e a antitese, né, uma ideia e uma ideia de contraponto. Ou seja, não é feita de consenso, certo? Ela é feita de conflitos. Para Marx, o caráter contraditório do capitalismo manifesta no fato de que o crescimento dos meios de produção se traduz na elevação do nível de vida da maioria dos trabalhadores, embora não elimine as desigualdades sociais. Galera, por Marx, quando a gente conversou lá, quando a gente falou do processo de desigualdade causado pelo sistema capitalista, né? A gente evidencia que o quê? Não há uma elevação do nível de vida dos trabalhadores. Isso implica, muitas vezes, até num processo de desigualdade desse processo, certo? Então, não é também essa a resposta. Tanto Comte quanto Marx concordam que a sociedade capitalista industrial expressa a predominância de um tipo de solidariedade, que classificam como orgânica, cujas características se refletirão diretamente em suas instituições. Cara, quem que fala sobre solidariedade? O Marx ou o Comte? Nenhum dos dois. É o Durkheim que fala sobre a questão de solidariedade. Então, essa questão está extremamente fora de cogitação. Ou seja, nós falamos aí da questão A, né? Que a partir do momento que cada indivíduo tiver um lugar na sociedade e compreender a sua função nela, tal como a sua aptidão individual, este seria o conceito de justiça social proposto pelo Comte. Ou seja, é a questão a única que não apresenta confusão entre Marx e Comte. Somente uma sociedade dentro da ordem poderia ter esse progresso tão significativo para cada ser da sociedade, certo? Espero aí, né, ter conseguido transmitir um pouquinho do pensamento deles de forma rápida, né, porque é um conteúdo longo aí da apostila,
E qualquer situação, qualquer dúvida, vocês podem mandar aí um questionamento para a gente, beleza? Desde já, muito obrigado, né? Agradeço a atenção de todos. Deixa eu já voltar aqui com vocês. Agradeço a presença e a visualização de vocês e deixo um beijo no coração e continue estudando, lavem bem as mãos e evitem aí sair de casa. Se não puderem, tomem os devidos cuidados, né? Tchau, tchau.